Muito bem, estamos na última mensagem dessa série da carta de Paulo aos Filipenses, chamando a alegria que permanece. Confesso para vocês que foi uma jornada muito boa, me desafiei bastante, porque, e isso eu falei também na semana passada, de não ser muito repetitivo. E eu acredito que a cada domingo o Senhor foi nos acrescentando um assunto novo e não ficou algo monótono e conseguimos passar 8 mensagens em Filipenses. Na próxima semana nós vamos iniciar uma nova série e vamos até novembro aí nessa nova série e vamos falar sobre encontrando Deus em tempos difíceis. Então eu gostaria que você também fosse um arauto, um anunciador dessa série que nós vamos trabalhar a partir da próxima semana. Convide pessoas que vocês saibam que estão passando por esses momentos difíceis e vai ser um momento onde nós podemos encontrar Deus. Amém? Então já foi lido o texto e eu queria fazer uma pequena introdução aqui. O tema da nossa pregação de hoje é a alegria que vem do contentamento. E nós vivemos num tempo em que está cada vez mais difícil estarmos contentes ou satisfeitos com as coisas. A tecnologia veio, nos ajudou em muito, mas às vezes nos atrapalha um pouco, porque se olharmos para o mundo dos telemóveis e dessa parte tecnológica, a cada 6 meses eles lançam um e já tem uns 3, 4 lá na gaveta esperando para lançar outro, né? E as coisas vão mudando muito depressa, nisso vem muito mais comparações, aumenta sempre a sensação de que falta alguma coisa. Isso vai crescendo em nós. Mas é importante perceber que a tecnologia não é a causadora do nosso descontentamento ou dessa nossa insatisfação. Ela apenas revela e amplifica aquilo que nós já temos aqui dentro. Ok? A raiz do problema nosso, meu e teu, ele é muito mais profunda. Ela vem da nossa natureza caída, que nos faz procurar satisfação em várias coisas e não em Deus. E muitas vezes nós tentamos também aliviar um pouco essa insatisfação, lembrando dos nossos antepassados. Várias vezes a gente conversa sobre isso, né? Naquele tempo lá dos meus pais e dos meus avós que era difícil. Lá a gente ainda tomava banho de canequinha. A vida era mais dura, né? Não tinha o que vocês têm hoje. Ou nós tentamos às vezes aliviar essa insatisfação também, lembrando de povos ou de nações que pessoas passam por dificuldades e nós não passamos. Você deveria fazer uma viagem, era para o lugar tal. Aí você ia ver o que é não ter nada. Mas eu confesso para vocês que quando nós trazemos essas comparações, quando nós lembramos dessas coisas, elas ainda não resolvem o nosso problema. Elas são apenas um remédio. Elas vão resolver ali durante talvez algumas horas ou alguns dias, mas logo em seguida volta tudo de novo. A insatisfação, ela volta, porque a verdadeira cura não está em olhar para os problemas dos outros e achar que eles são maiores do que os nossos. A verdadeira cura está em nós olharmos para Cristo. Encontrar em Cristo a satisfação, encontrar em Cristo o contentamento. E é exatamente isso que Paulo nos ensina neste último trecho da sua carta aos Filipenses, que o contentamento não é algo natural, é algo que deve ser aprendido. E que a alegria permanece quando nós aprendemos a estar satisfeitos em Cristo, quando partilhamos generosamente com os irmãos e quando confiamos na provisão de Deus. Essa é a proposição central do nosso tema hoje, do nosso texto hoje. Se você quiser anotar, anote isso. A alegria que permanece é quando nós aprendemos a estar satisfeitos em Cristo.
partilhamos generosamente com os irmãos e quando confiamos na provisão de Deus. O texto que a irmã Edma leu para a gente nessa tarde, ele está dividido em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos trabalhar do verso 10 ao verso 13, e é a alegria de aprender o contentamento. O ponto 2 está do versículo 14 ao 17, e é a alegria de participar e de frutificar. E o ponto 3 é do 17 ao 20, que é a alegria de confiar na provisão e adorar a Deus. Vamos para o ponto 1? Paulo vai iniciar a sua carta dizendo, o versículo 10 dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Guarde isso aqui. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, e assim de abundância como de escassez. E verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo inicia então esse trecho dizendo que se alegra grandemente no Senhor, porque os irmãos de Filipos voltaram a demonstrar o seu cuidado para com ele. Paulo aqui não está fazendo uma queixa dos irmãos, não está reclamando porque os irmãos demoraram tempo para voltar a ajudar ele. Paulo entende que eles não tiveram tempo para isso, que eles não conseguiram fazer isso. Mas Paulo, nesse tempo aqui, ele quer ensinar algo mais profundo para os seus irmãos. E no verso 11, ele afirma que ele aprendeu a viver contente em toda e em qualquer situação. A palavra que Paulo está usando aqui no grego é autarkes, e é uma palavra muito conhecida do mundo greco-romano. Na filosofia estoica, autarqueia significa autossuficiência. Era o ideal supremo, um estado em que o homem alcançava independência de tudo e de todos, livrando dos desejos e emoções, buscando paz interior pela força da razão. Olha que interessante. Eu me esvazio de tudo, eu não me preocupo com nada. Eu vou adquirir essa força interior, me ajuda a não me preocupar, e aí eu vivo nesse estado de excelência. É desse jeito que o estoico vivia. Só que Paulo não é estoico, ele é um cristão. E para o estoico, o contentamento é uma conquista humana. Mas para Paulo, o contentamento é algo divino, é algo que vem da parte de Deus. O estoico dizia: eu basto-me a mim mesmo. E Paulo vai dizer: Cristo é suficiente para mim. Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver contente tanto nas humilhações como nas honras, tanto na fartura como na fome, tanto na abundância como na escassez. E ele não fala isso de teoria, mas de experiência. O mesmo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 28, sobre prisões, açoites, naufrágio, fome, frio, perigos, perseguições e também alegria. Então, Paulo não está falando de algo que ele não viveu. Ele passou por tudo isso, mas ele encontrou em Cristo, eu aprendi a ser contente. E aí, por isso ele pode afirmar no verso de número 13 que tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo aqui não é um grito de autoafirmação, mas é uma confissão de dependência de Cristo. É isso que Paulo está falando. Paulo está a dizer que Cristo é o meio contínuo, é através dele que eu recebo força para lidar com todas essas intempéries, com todas essas dificuldades da vida.
E o próprio Paulo diz, isso se aprende, porque ele aprendeu a viver contente. Então, o contentamento, meus irmãos, ele não nasce comigo e contigo, e é isso que Paulo está falando. Ei, irmãos de Filipos, vocês não nasceram com o contentamento. A natureza caída de vocês não permite isso. Vocês podem até lutar, podem até lembrar de coisas ou de pessoas que passam dificuldades acima da de vocês e por algum tempo vocês vão conseguir se esvaziar desse descontentamento. Mas para conquistar o contentamento, a satisfação que não se abala dependendo da ocasião, da circunstância, você precisa aprender em Cristo. É isso que Paulo está falando. É quando Cristo se torna suficiente na tua vida. Como nós falamos na introdução, o descontentamento, essa insatisfação, não são males modernos. Eles apenas ganharam novas formas, mas o problema continua o mesmo desde os nossos antepassados. O ser humano quer sempre algo a mais, mesmo quando já tem tudo que precisa. E eu sei que você deve conhecer alguém que tem tudo, mas está sempre insatisfeito. Tem um bom salário, tem uma boa casa, é reconhecido na sociedade, tem tudo, tem uma família, tem amigos que estão à volta dele, mas está sempre insatisfeito. Está sempre a reclamar, sempre à procura de algo que preencha o seu coração. Mas a verdade é que ele não vai encontrar contentamento se ele não estiver em Cristo. Somente Cristo pode dar para ele essa satisfação plena. E o que serviu então para os irmãos de Filipos serve para mim e para você. Precisamos aprender o contentamento. E isso só é possível quando deixamos de olhar para as circunstâncias e passamos a olhar para Cristo. Aquele que nos fortalece em toda e em qualquer situação. Tem um comentário que eu anotei aqui, eu gostaria de falar para vocês, que me chamou muita atenção. Warren Wiersbe é um comentarista da carta de Paulo aos Filipenses, e ele faz uma observação muito sábia que eu não poderia deixar de trazer para vocês. Ele fala que Paulo era um termostato, ok? Faço-me entender aqui, termostato, e não um termômetro. Um termômetro apenas registra a temperatura. Ele mostra o que está à sua volta, mas não muda nada. Se faz frio, ele desce. Se faz calor, ele sobe. E assim é o coração daquele que depende das circunstâncias. Ele sobe e desce conforme as coisas que acontecem à sua volta. Mas o termostato é diferente. Ele define a temperatura do ambiente. Ele faz alterações necessárias. E Paulo era assim. Ele não deixava se dominar pelas situações. Antes, deixava que Cristo governasse as suas reações. Por isso, não vivia vítima das circunstâncias, mas vitorioso em meio a elas. Interessante isso, né? Então, as circunstâncias à volta de Paulo não mudavam Paulo. Paulo, entendendo as circunstâncias e cheio de Cristo, ele sabia viver bem. E olha a situação de Paulo, gente. Paulo está numa prisão, acorrentado, não sabia o que ia acontecer com a sua vida. Estava à espera de um julgamento e não sabe se vai sair da prisão. Mas Paulo está contente, escrevendo uma carta, e na semana passada nós falamos sobre isso no capítulo 4 e no verso 4, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez lhes digo, alegrai-vos. As circunstâncias não mudaram Paulo, porque ele era um termostato, não era um termômetro. Gostei disso, hein? É legal para a gente colocar isso na parede da nossa casa. Muito boa, fica a dica para nós. E o segredo dessa vitória está nesse verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse versículo aqui não é uma frase motivacional.
É uma confissão de dependência total de Cristo. Por vezes, esse verso é mal interpretado no nosso tempo, achando que nós podemos fazer todas as coisas. E não é isso que Paulo está dizendo. Tudo posso naquele que me fortalece. Diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante de tudo que acontece na minha vida, eu sigo firme e tudo posso enfrentar, porque Cristo me fortalece. Cristo é a minha força. Nós não podemos controlar o que acontece à nossa volta, mas nós podemos decidir quem controla o nosso coração. Guarde isso. Os problemas vão continuar, mas nós podemos decidir quem que vai controlar o nosso coração. Se são as nossas preocupações, se é o nosso descontentamento, ou se é Cristo que controla o meu e o teu coração. Aprender o contentamento não acontece também de um dia para o outro. Isso é interessante, né? Às vezes, parece que quando nós viemos para Cristo, nós queremos estalar o dedo e tudo muda. Não é assim, gente. É um processo. E Paulo, lembra que Paulo ainda já falou, nós já falamos sobre isso aqui, eu ainda não alcancei, eu ainda não cheguei no meu objetivo. É uma caminhada, é no dia a dia. É um treino espiritual. É como quem vai exercitando o teu coração todos os dias em confiar em Deus. É um filho, né? Quando o filho começa a andar, né? Ele dá os primeiros passinhos, já segurando o bracinho dele e tal, até que ele vai criando confiança, vai criando coragem. Nós damos mais uns 2 passos atrás e quando a gente vê ele está andando, e aí essa fase ele não para mais, né? Aí a gente corre para lá e para cá o tempo todo. Mas é isso, é um crescimento. Aquele então que permanece em Cristo, aquele que tem Cristo como centro, ele vai conseguir vencer essas etapas e vai conseguir ser 100% satisfeito. Mas eu gostaria de traduzir isso aqui na prática para você, e eu trouxe 5 práticas aqui para a gente implementar no nosso dia a dia, certo? Primeiro, começa por agradecer. Todos os dias, conscientemente, agradeça a Deus por 3 coisas mesmo simples. Vou te dar um exemplo: acordar, respirar, andar. Mais coisas: comer, ter uma roupa para vestir. Comece por isso. Lembre-se que essas coisas não caem do céu. Existe alguém movendo para que isso aconteça. E é Deus fazendo isso por nós. Segundo, fale menos das tuas queixas e mais das tuas bênçãos. Quando nós murmuramos, alimentamos o descontentamento. Quando partilhamos o que Deus tem feito, fortalecemos a nossa fé. Nós às vezes só queremos nos lembrar de coisas grandes, né? Mas não nos lembramos das pequenas. E aí murmuramos o tempo todo. Ah, mas o fulano de tal tem isso e eu não tenho. Cara, para com isso. 3, aprenda a dizer basta. Nós vivemos num mundo que nunca está suficiente as coisas. O carro, o telemóvel, a casa, a roupa. Mas o contentamento é aprender a dizer: Senhor, o que Tu me deste é suficiente, porque Tu és suficiente. E aqui eu quero deixar claro uma coisa, e acho que é importante isso. Não é contra nós termos coisas, ou ter desejo de ter coisas. O problema aqui é quando isso é maior na nossa vida. E aí nós nadamos, nós corremos, nós nos esforçamos e às vezes não alcançamos e daí nos frustramos e daí ficamos insatisfeitos, descontentes. Obrigado, minha filha. Vamos tentar arrumar uma mesinha aqui para isso. Deixar aqui do ladinho, fica mais fácil. Percebe isso? Então, basta. Tá? Basta. Eu não preciso ter, em 6 em 6 meses, trocar de telemóvel, trocar de carro, trocar de casa, porque isso só vai gerando esse consumismo na nossa vida, a ponto de nós só trabalharmos para aquilo e nós nunca ficamos satisfeitos com aquilo que nós temos.
4, recorda-te das promessas de Deus. Quando essa ansiedade quiser dominar a tua vida, lembre-se de Filipenses 4:13. Não como um amuleto de força, mas como uma lembrança de que Cristo está comigo em todas as circunstâncias. É um versículo que nós, pelo menos no Brasil, a gente via muito em carros, né? Em porta de geladeira, em camiseta, em tudo quanto é lugar. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele acaba virando banal às vezes para nós. Nós não lembramos, nós não percebemos a força que é isso. O Senhor está conosco em todos os momentos. Ele nos fortalece. Lembrar dessas promessas. 5, procura viver como um termostato. Quando o ambiente à tua volta estiver pesado, reclama menos e ora mais. Sabia, aqui é um parênteses que eu vou abrir. Sabia que às vezes o teu colega de trabalho, o teu esposo, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, um familiar teu, está só esperando uma palavra tua que pode mudar também o coração dessas pessoas? Mas aí nós escolhemos, ou nós vamos ficar na mesma murmuração que está todo mundo aí fazendo, ou nós vamos falar palavras de esperança, nós vamos ser um termostato. As pessoas, gente, nós vamos sentar para conversar com alguém, vai ser sempre a mesma coisa. Ou é crise, ou é guerra, ou são os problemas. Beleza, nós não vamos fechar os olhos para isso, né? Mas nós não vamos cair na mesma. Nós vamos aproveitar essa oportunidade de falar, mas Deus não queria que fosse assim. Em Cristo nós podemos pensar diferente. Em Cristo nós andamos diferente. Tenham conversas que tragam esperança. É isso que nós precisamos. Não seja mais um no meio dessa multidão. Ok? Vamos lá, ponto 2. Estou caminhando. Paulo não fica apenas nessa dimensão pessoal do contentamento. Ele mostra que a alegria verdadeira não é solitária e ela se expressa em partilha. Depois dele dizer que ele aprendeu a estar contente em toda e em qualquer situação, ele agradece os irmãos de Filipos pela generosidade e o cuidado para com ele. Ele não apenas lembra que eles participaram das suas necessidades e frutificaram em amor. Ele lembra de muito mais, e é isso que nós vamos ver aqui. E aqui está um princípio poderoso. Quem encontra contentamento em Cristo, aprende a ser generoso. É isso que Paulo quer falar nesse momento aqui. Vamos ler? Verso 14. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. E não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo agora volta-se para os irmãos para expressar a gratidão e a generosidade deles com ele. Ele reconhece que fizestes bem em participar na minha aflição. A palavra que Paulo usa aqui, participar, é synkoinoneo, que significa compartilhar profundamente, ter uma comunhão ativa. Não é apenas um ajudar de longe, mas é se envolver com as dores e as necessidades do outro. E os filipenses não apenas enviaram uma oferta. Não foi só isso que eles fizeram. Eles enviaram Epafrodito, um membro dessa igreja, para cuidar de Paulo também nesse tempo de prisão. Então, eles entraram na história de Paulo. Eles se tornaram também parceiros na causa do Evangelho. Não foi só colocando a mão no bolso e contribuindo financeiramente. E Paulo lembra que desde o início eles foram os únicos que participaram no dar e no receber.
E é uma expressão que transmite a ideia de reciprocidade espiritual, não de uma negociação financeira. É algo espiritual que Paulo está trazendo aqui. Era um relacionamento baseado em amor e fé, não em interesse. E aí nós percebemos que no verso 17, Paulo mostra claramente isso, onde que está o seu coração para com os irmãos de Filipe. Paulo, o que Paulo vai dizer no 17? Não que eu procure o donativo, não que eu procure a oferta, não que eu procure o dinheiro de vocês. Não é isso que eu estou procurando. Mas eu desejo ver o fruto da generosidade de vocês crescendo na conta espiritual de vocês mesmos. É isso que Paulo queria. Paulo estava olhando para os irmãos na expectativa que eles crescessem espiritualmente, que fossem irmãos maduros na fé e que reconhecessem a necessidade da obra, do avanço do Evangelho. E aí quando Paulo fala no verso 17, ele realmente tem visto isso. Ele está vendo a conta dos irmãos crescendo espiritualmente. Ou seja, a alegria de Paulo não estava no que ele recebia, mas no que os filipenses estavam a se tornar, irmãos maduros. É um pastor. Paulo tem esse lado pastoral. Ele quer ver esse crescimento dos irmãos. Paulo está a mostrar para mim e para você agora no nosso tempo aqui, que a caminhada cristã ela não é solitária. A fé é pessoal, mas nunca é privada. Os filipenses não apenas enviaram uma oferta, mas enviaram Epafrodito, como eu falei para vocês. Não apenas recursos, mas também presença, comunhão e encorajamento. E nós vivemos dias muito diferentes desses. Cada vez mais isolados, fechados nas nossas rotinas, distraídos nos nossos ecrãs, desapercebido das coisas que estão acontecendo no mundo e perdemos muitas vezes a alegria de participar na vida dos outros. Já falamos sobre esse assunto aqui. Será que nós temos desejo de estar com pessoas, de sofrer as dores dos nossos irmãos, ou que os nossos irmãos sofram as nossas dores? Parece romântico o que eu estou falando aqui, né? Mas isso é uma realidade do Evangelho. O discípulo de Cristo deve viver isso. Talvez você não tenha vivido essas experiências. Talvez as experiências que você teve em algum ambiente religioso foram outras. Pessoas falando mal de vocês pelas costas, pessoas desejando o mal de vocês, pessoas nem aí para as dores e os problemas de vocês. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Evangelho verdadeiro é diferente. O Evangelho verdadeiro é vida na vida. As tuas dores são as minhas dores. Os teus problemas são os meus problemas. Porque nós somos um corpo. E se uma parte desse corpo estiver prejudicada, o corpo vai ficar mal. Então lembre-se disso. Então, e a generosidade, meus irmãos, não é dar apenas dinheiro. Né? Quando a gente olha para um texto desse, a gente já pensa, poxa, vou ter que colocar a mão dentro do meu bolso. E às vezes tem alguns escorpiões aqui, né, querendo morder e não deixar a gente botar a mão no bolso, mas não é isso, cara. Não é só isso. A obra do Senhor precisa, nós precisamos de dinheiro, mas a generosidade é ter tempo, atenção, escuta e presença. Nesse mês, vou fazer uma pergunta para vocês. Nesse mês, você já se sentiu sozinho? Nesse mês eu já me senti sozinho. Eu estou cercado de pessoas, converso com várias pessoas, mas nesse mês eu já me senti sozinho. Porque às vezes também nós podemos estar perto, mas estamos longe. O pastor Paulo falou numa escola dominical há 2 domingos atrás a diferença entre convívio e comunhão. Às vezes nós temos convívio, tomamos café, almoçamos juntos, né, conversamos, mandamos uma mensagem, mas a comunhão
que é isso, é sentir as dores, é orar pelo irmão, é estar perto, é se preocupar. É viver a comunhão de forma ativa. E a verdadeira alegria floresce quando aprendemos que a vida cristã é dar e receber, é servir e ser servido, é andar juntos como um corpo, como uma família, como irmãos. Amém? Eu tenho 2 aplicações para fazer nesse ponto aqui. A primeira é que nessa semana, escreva na tua agenda em ligar para alguém, mandar uma mensagem para alguém e perguntar: ei, como que você está? Está precisando de alguma coisa? Nós tivemos um tempo de oração hoje aqui proposital, um tempo de orar por pessoas. O que você está precisando? Qual que é a tua dificuldade? Nós precisamos ouvir. Eu só vou conseguir atender vocês e vocês só vão conseguir me atender, dar e receber se vocês souberem o que eu estou precisando. Eu falei que essa semana eu me senti sozinho, né? Eu acredito que vai ter uns convites aí para café. Boa, minha casa está aberta e a tua também vai estar, eu tenho certeza, mas é isso. Nós precisamos falar. Ok? Então, a primeira aplicação é essa. A segunda aplicação é como igreja. Como igreja plantada no Bom Barral, esse texto fala muito comigo e com você. Nós fazemos parte dessa igreja que está sendo plantada. E olha só, existem outras igrejas e irmãos que estão investindo nessa obra que talvez nem você e nem eu vamos conhecê-los pessoalmente. Mas tem pessoas que estão orando por nós, estão contribuindo nessa missão, pessoas que estão se importando com a gente. E aí é uma chamada de atenção para nós. Pelo menos nós temos 2 igrejas e mais a Convenção Batista. Igreja Batista de Caldas da Rainha é uma igreja que está nos apoiando aqui, uma igreja plantadora desse projeto. Uma igreja que investe financeiramente. Igreja Nova Cidade no Brasil é outra igreja que investe nesse projeto, que ora por nós, que eu tenho encontros regulares, que eu sou cuidado por esses pastores. Convenção Batista, Departamento de Missões, investe nessa obra, assumiu o compromisso de nos ajudarmos aqui também financeiramente. Pensem sobre isso. Aí eu e você devemos fazer o mesmo. E eu digo que nós já devemos nascer grávidos, gestantes. Nós já estamos nascendo pensando... Está agindo por quê, Jonathan? Caso do meu tamanho, não faz isso. Caso da minha barriga, pessoal, depois eu vou cortar isso aqui no vídeo. Mas tá agindo, Paula? Eu vou cortar. Mas é uma verdade, nós já devemos nascer grávidos, não por causa da minha barriga, né? Mas nós já devemos nascer pensando em novas plantações, pensando em ajudar outros missionários, ajudar pessoas que estão espalhadas por esse mundo e pregando o Evangelho. Isso é uma aplicação para mim e para você como igreja do Bom Barral e fazer o mesmo de encorajar pessoas, de investir naqueles que estão anunciando Cristo em outros lugares. Amém? Então, o contentamento nos leva à generosidade. Então, é o dar e o receber. Ok? Vamos para o terceiro ponto. A alegria de confiar na provisão e adorar. Verso 18. Recebi tudo e tenho abundância e estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo conclui essa sessão aqui dizendo: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que recebi de Epafrodito o que me foi enviado. Ele quer dizer que para os irmãos, ele quer que os irmãos saibam que a oferta deles não foi apenas uma ajuda material, mas foi uma adoração verdadeira.
Paulo está usando aqui uma linguagem sacerdotal para descrever a generosidade dos irmãos. Aroma suave, sacrifício aceitável, aprazível a Deus. No Antigo Testamento, essas eram as expressões usadas para descrever as ofertas que Deus recebia com prazer. Então, o nosso dinheiro, irmãos, aquilo que nós ofertamos na casa do Senhor, não é só algo material, é algo que agrada ao Senhor. E é isso que Paulo está falando. Ela tem aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo quer ensinar aos irmãos que a oferta cristã é um culto, não uma negociação financeira. Não um MBA que eu faço apenas para alguém. É um culto. Então ele faz uma das declarações mais bonitas, mais lindas dessa carta no verso 19. O que ele diz lá no verso 19? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus vai dar para vocês, igrejas de Filipe, a certeza do cuidado. O mesmo Deus que sustentou Paulo, tocando no coração de vocês para contribuir na vida de Paulo, é o mesmo Deus que vai suprir todas as suas necessidades. Quando confiamos nessa provisão de Deus, nós podemos ser generosos sem medo. Essa é a mensagem que Paulo está dizendo, porque sabemos que Ele cuida de nós. E Paulo fecha o verso 20 adorando a Deus e dizendo que a glória pelos séculos dos séculos é dele. Então, uma vida contente, uma vida de satisfação, é isso que Paulo está falando, é uma vida que nos leva a adorar e a louvar a Deus. Agora, olhando para mim e para você, uma das causas mais comuns da nossa ansiedade, da nossa insatisfação, é a preocupação com a provisão. A preocupação com o dinheiro. Como que eu vou pagar as contas? O que eu vou comer? Será que aquilo que eu recebo vai dar para tudo? Mas o texto lembra de algo essencial. Existe uma diferença entre desejos e necessidades. E é isso que eu queria falar para vocês aqui. A maioria de nós deseja sentir-se bem, evitar desconforto, fugir da dor, mas nem tudo o que desejamos é de fato o que precisamos. Paulo está a ensinar que Deus pode não nos dar tudo o que queremos, mas nunca deixará de suprir realmente o que precisamos. Será que tudo o que nós desejamos é o que nós precisamos? Será que tudo o que nós temos é o que nós precisamos? Você vai fazer um exercício rápido. Vai dar uma vista de olhos na tua arrumação, na tua casa. E aí você vai ver se tudo aquilo que tem lá é o que você precisa. E eu vou fazer o mesmo na minha casa. Eu tenho certeza que eu vou sair com umas 3, 4... Como? Já saiu, mas tem mais coisa, eu sei que tem. Tem muita coisa lá dentro que eu não preciso. Que não é necessidade, mas era um desejo que eu tinha. E aí é isso que Paulo está falando para os irmãos. Ele está dizendo que Deus nunca deixará de suprir o que realmente nós necessitamos. E a palavra que Paulo usa aqui, necessidades, ela tem o sentido de aquilo que é essencial, mas ainda falta. É como se Paulo dissesse, tudo que é verdadeiramente necessário para a vida de vocês em missão, Deus vai providenciar. Ele não vai desamparar um justo. Ele não vai deixar vocês passar necessidades. Necessidades, não aquilo que nós desejamos. Ok? E uma boa forma de saber se temos aprendido o contentamento é o que sai da nossa boca. Sai louvor ou sai murmuração?
Sai reclamação ou sai alegria? Gente, eu sou uma prova disso. De que o Senhor, Ele dá coisas que nós não esperamos. O que nós já recebemos de roupinhas para a criança da gestação da Giovana, nós vamos ter que ter mais uns 4 filhos. Não, estou brincando, lá você já se desespera. Não tem carro para isso, Everton. Deus provê. Opa, Deus provê. Mas, gente, nós recebemos muitas coisas. As pessoas batem lá na porta, mais uma sacola. Está igual o povo no deserto, 40 anos caminhando, e a roupa ia crescendo, o calçado ia crescendo. Deus, Ele vai suprindo as nossas necessidades. Agora, os nossos desejos é outra história. Não pare de desejar, mas isso não é o necessário muitas das vezes. E às vezes nós nos frustramos porque nós desejamos coisas que não são necessidades para a nossa vida. Aplicando para fechar. E agora nós precisamos de Cristo, porque é Cristo que vai mudar a minha mente e o teu coração. Enquanto nós formos guiados pelos nossos desejos, seremos sempre inquietos e insatisfeitos com as coisas que temos. Agora, quando nós estivermos cheios de Cristo, quando Cristo governar o nosso coração e governar a nossa mente desordenada, muitas das vezes, quando Cristo governar, nós vamos ceder espaço, vai ter lugar para a confiança em Cristo. E antes o que era murmuração, agora se torna louvor. Cristo muda o meu e o teu olhar. De que quero mais, para o que já tenho é suficiente, porque veio das mãos de Deus. E quando aprendemos isso, descansamos na sua provisão. E como Paulo podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Chegamos ao fim dessa série da carta de Paulo aos Filipenses. Uma carta escrita numa prisão, mas de transbordante alegria. Uma alegria que não nasce das circunstâncias, mas de um relacionamento real com Cristo. E a mensagem de Filipenses é clara. A alegria verdadeira não depende das circunstâncias, mas sim de onde está a nossa confiança e de como nós nos relacionamos com Cristo. E ela permanece porque é uma fonte eterna. É Cristo em nós a esperança da glória. Por isso, que a nossa oração ao encerrar essa série seja: Senhor, ensina-me a viver satisfeito em Ti. Alegra-me na Tua presença. Me ajude a servir com humildade, a correr com perseverança e a confiar que Tu suprirás todas as minhas necessidades. Amém?